Um excelente dia, ou noite para você. Que Deus possa falar com você através da sua palavra. Eu sou o evangelista Ronaldo. Iremos analisar o poder da palavra de Deus juntos em apenas um versículo da Bíblia. Eclesiastes 10, versículo 5. Há algo muito intrigante e profundo nas Escrituras. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão nos apresenta uma verdade que desafia a nossa percepção sobre a ordem das coisas neste mundo. O sábio Salomão nos diz: há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que procede do governador. Neste versículo, a sabedoria nos alerta para uma realidade amarga, mas presente em nossa sociedade. A inversão de valores, o desequilíbrio na justiça e as distorções que o poder humano pode causar. Ele nos lembra que, muitas vezes, os governantes falham. Eles cometem erros, deixando que o mal se infiltre em suas decisões, distorcendo o que é justo e verdadeiro. Isso nos leva a refletir sobre a condição da humanidade e o grande desafio que temos de manter a integridade e a sabedoria no exercício de qualquer tipo de situação. Eclesiastes 10, versículo 5, nos desafia a olhar para além do que nossos olhos veem, a confiança na sabedoria de Deus, que é maior do que qualquer governante, maior do que qualquer erro humano. E que possamos buscar essa sabedoria em nossas vidas, em nossas decisões e à medida que refletimos sobre essa realidade, é importante lembrar que Salomão, em toda a sua sabedoria, também nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, é fácil apontar os erros dos governantes, das autoridades e daqueles que ocupam cargos de liderança. Porém, a palavra de Deus nos chama a uma reflexão. Quantas vezes, em nossa própria vida, nos deparamos com momentos em que tomamos decisões erradas, guiadas pelo ego, pela falta de discernimento ou por influências externas? Quantas vezes nós mesmos, em nossa posição, seja ela de influência, seja no lar, no trabalho ou na igreja, não erramos e cometemos injustiça sem perceber? A sabedoria de Salomão não é apenas um chamado para olhar para fora, mas também para examinar o nosso coração, as nossas motivações. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão sabia disso. Ele buscava incessantemente a sabedoria divina porque compreendia que, sem a direção de Deus, todos nós estamos sujeitos a erros e falhas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, diz Salomão. Eclesiastes 10, versículo 5 também nos desafia a sermos vigilantes. Devemos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos líderes, para que eles sejam guiados pela sabedoria divina e não por suas ambições pessoais. Porque, como Paulo nos ensina no livro em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, que devemos orar por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade. Em última análise, a nossa confiança não deve estar nos sistemas deste mundo, mas em Deus que governa sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, e a sua justiça prevalecerá. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, é fácil sentir desânimo diante das injustiças que vemos. Governos falhando, líderes desviando-se do caminho correto, e o mal parecendo prosperar. Mas a palavra de Deus nos ensina que essas falhas humanas não são o fim da história de Deus. Em sua infinita sabedoria, utiliza até os erros dos homens para cumprir seus propósitos eternos. Salomão, ao identificar esse mal debaixo do sol, estava nos alertando sobre o fato de que a justiça humana é imperfeita. Mas o mesmo Salomão, em outros momentos do livro de Eclesiastes, nos lembra que há um tempo e uma estação para tudo. Ele afirma que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3, versículo 11. Mesmo que agora presenciamos erros e injustiças, Deus está conduzindo a história para um fim glorioso. Ele está trabalhando para que, no final, sua justiça prevaleça e seu reino seja estabelecido de maneira plena. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, Jesus nos adverte: os governantes das nações as dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui está a sabedoria divina. Enquanto o mundo se perde nos erros de seus líderes e nas injustiças que eles provêm, o reino de Deus inverte esses valores. A liderança verdadeira foi encontrada no serviço. A verdadeira justiça se manifesta no amor ao próximo, na compaixão pelos oprimidos e na busca por uma vida que reflita os princípios do reino de Deus.
Ao olharmos para Eclesiastes 10, versículo 5, somos lembrados que a sabedoria humana tem seus limites, mas a sabedoria de Deus é infinita e perfeita. Nossa confiança não deve estar na justiça dos homens, que falha, mas na justiça divina, que nunca erra. E é por essa justiça que devemos viver, nos esforçando para ser luz neste mundo, como Jesus nos ensinou. Assim, quando você enfrentar os erros do mundo, seja no seu trabalho, na sua comunidade, ou ao observar os governos e líderes, lembre-se de que a sabedoria de Deus é superior à dos homens. E essa sabedoria não é apenas para ser contemplada, mas para ser vivida. Quando seguimos os caminhos de Cristo, tornamo-nos agentes dessa sabedoria, dessa justiça que nos falou. Que você seja essa voz de sabedoria. Que sua vida seja um testemunho de que, mesmo em meio ao caos e às falhas humanas, há um Deus que reina soberano, um Deus que transforma erros em oportunidades de aprendizado e dor em esperança. Que você confie nele em todos os momentos e que, ao enfrentar as injustiças do mundo, tenha sempre no coração a certeza de que Deus, em sua espera, um dia corrigirá todos os erros e trará justiça plena a toda a criação. Como o sábio Salomão disse: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Temos que perceber que a mensagem vai além de meras observações sobre as falhas humanas. As análises de Salomão, inspiradas pelo Espírito de Deus, nos revelam algo muito mais intrincado. A fragilidade da condição humana e a complexidade de viver em um mundo que, muitas vezes, parece estar de cabeça para baixo. Ele nos fala de um mal que vem de cima, um erro que procede do governador. Este é o mal que Eclesiastes identifica. A humanidade, em sua tentativa de governar a si mesma, muitas vezes tropeça, afastando-se de Deus. Governantes falham porque eles também estão presos a essa condição quebrada. Mas a raiz desse mal não está apenas nas altas esferas do poder, mas no coração de cada ser humano que, sem a luz de Deus, tende ao erro, e na profundidade dessa mensagem, vemos algo mais revelado. O livro de Eclesiastes, especialmente esse versículo, nos desafia a encarar uma verdade desconfortável. O mundo em que vivemos está em desequilíbrio, e esse desequilíbrio é fruto da rebeldia do coração humano contra o Criador. Salomão descreve isso como o mal debaixo do sol, nos lembrando que, enquanto estivermos nesta vida terrena, sempre haverá uma luta constante entre a sabedoria divina e a tolice humana. Um conflito entre a ordem perfeita de Deus e o caos do nosso próprio ego. O que faremos com essa realidade? Esse mal que Salomão menciona, esse erro do governador, é um reflexo do grande afastamento da humanidade de Deus. Desde o Éden, o ser humano buscou sua própria sabedoria, rejeitando a sabedoria que vem do alto. Essa busca por autonomia é encontrada em desordem, sofrimento e injustiça. Mas a beleza da palavra de Deus é que ela não nos deixa nesse estado de desesperança. Eclesiastes pode parecer sombrio em sua observação da vida, mas é também um convite ao despertar espiritual. Um chamado para olharmos além do que é visível debaixo do sol e nos conectamos com a realidade eterna, que está acima do sol, no próprio trono de Deus. Quando reconhecemos essa verdade, somos desafiados a questionar nossa própria posição diante de Deus. Se o erro procede do homem, se a falha é um reflexo de nossa natureza caída, onde encontramos redenção? E a resposta, que Eclesiastes aponta, encontra seu clímax no Novo Testamento, na figura de Cristo, o Rei perfeito. Enquanto os governantes terrenos erram, enquanto a justiça humana falha, Cristo veio ao mundo como verdadeiro governador, aquele que corrige o erro, que traz luz onde há trevas e ordem onde há caos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a resposta ao mal que Salomão viu. Ele é aquele que não apenas aponta para a injustiça, mas carrega sobre si a injustiça do mundo, tomando nosso lugar na cruz. Ele é o Rei dos Reis, cuja liderança é marcada pelo amor sacrificial, pela verdadeira justiça e pela sabedoria eterna. O mal que Salomão ensina em Eclesiastes foi confrontado e vencido no Calvário, onde Jesus, com braços abertos, trouxe redenção à humanidade. Por isso, quando nos deparamos com as injustiças e os erros dos governantes, não devemos apenas lamentar. Devemos lembrar que já existe um Rei perfeito. Devemos lembrar que há uma esperança eterna em Cristo, e que, mesmo que o mal persista por um tempo, a vitória final pertence ao nosso Deus. Viveremos conforme o erro deste mundo ou conforme a sabedoria de Deus? Seguiremos a lógica caótica do mundo debaixo do sol, ou nos submetemos à ordem celestial, guiada pelo Rei dos Reis, aquele que governa com justiça e verdade? A escolha é nossa. Mas a promessa de Deus é clara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. A justiça que buscamos não está nos sistemas falhos deste mundo, mas no reino de Deus,
que é eterno. Que podemos, então, buscar essa justiça, viver essa sabedoria e colocar toda a nossa esperança naquele que governa com perfeição. É um convite à rendição, à confiança plena em Deus que corrige todo erro e governa com amor eterno. Que essa verdade transforma não apenas nossos pensamentos, mas também nossos corações, enquanto esperamos pelo dia em que toda injustiça seja corrigida e o reino de Deus seja plenamente manifestado. Olá, para todos que nos ouvem, aqui é o Evangelista Ronaldo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Conto com seu apoio para levar essa mensagem ainda mais longe.